O sol brilhava sem piedade naquela tarde linda, espalhando luz sobre a mansão enorme, toda enfeitada com flores e cristais que refletiam como diamantes. Era o dia do casamento do ano, naquela cidadezinha pequena e quieta, onde ninguém imaginava que algo tão escandaloso fosse acontecer. Mas aconteceu. Mariana apareceu ali. Sim, uma mulher suja, com roupas rasgadas e olhar cansado. Vivendo nas ruas, se enfiou naquele lugar de gente rica. E não foi ninguém quem a convidou. Ela ficou de longe, meio encostada em uma árvore, com a pele queimada pelo sol, as mãos calejadas, pés descalços tocando a grama verde que nunca teve em sua vida. O vestido sujo contrastava com as toalhas brancas da festa. Os olhares começaram a virar. Primeiro curiosos, depois escárnios secos, risadinhas quase amafanas. O povo da alta sociedade não entendeu o que faria uma figura tão caída no meio da nobreza. Um homem de té. A noiva, linda, elegante, toda em branco como uma princesa desafiante, não perdeu tempo. Acha que isso é motivo para piada? Começou a fazer gracejos cruéis diante dos convidados, rindo alto da mendiga invasora, fazendo chacota da sujeira, da fome aparente, da dor estampada no rosto de Mariana. As palavras cortavam o ar como facas invisíveis. Mariana sentiu um nó enorme na garganta, o peito esmagando. Quase não conseguia segurar as lágrimas. Tentava se afastar, mas seus passos eram lentos, desconexos, como se o chão destruído onde vivia tivesse grudado sobre ela. Foi nesse instante que surgiram aqueles olhos, profundos e fixos, um olhar que congelou o riso e o desprezo. Lucas, empresário milionário, vestido impecavelmente, expressão dura, encarou o braço de Mariana. Foi rápido, quase um lampejo de reconhecimento. Uma marca estranha, uma cicatriz em formato de pentágono, bem marcada na mão dela. Algo enterrado no passado, algo que ele não via há décadas. Seus dedos tremem. A mudança foi instantânea. Lucas se adiantou, afastando os sussurros venenosos, os olhares zombeteiros. Sua voz firme assustou a multidão. Essa é Mariana, e eu conheço essa marca. Vocês não sabem nada. O silêncio se espalhou como uma sombra. A tensão crescia, enquanto olhares cruzados revelavam os segredos que alguns queriam manter enterrados. Os familiares de Lucas se aproximaram, olhos cheios de reprovação, ameaçando cortar qualquer ligação com aquela mulher que eles consideravam sujeira demais para se misturar. E o pior, a ligação misteriosa entre Mariana e a noiva começou a vir à tona, um segredo obscuro que ninguém esperava. Enquanto a cerimônia seguia, entre flores e véus, Mariana estava ali, tonta, perdida, tentando se agarrar à dignidade que lhe restava. Qual é a verdade por trás daquela marca? O que ela representa? E por que Lucas, que tem tudo, parece dividido entre proteger essa mulher dos próprios fantasmas do passado e o peso do que a elite espera dele? A festa glamourosa virou palco de um drama que ninguém poderia prever. Cada risada agora parecia pesar uma tonelada. Cada olhar julgador era uma lâmina cortante. O que veio a seguir? Como Mariana vai encarar o furacão que a verdade desencadeou? E Lucas, será que está disposto a perder tudo por essa ligação que incomoda até a alma? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Mariana tentava absorver as palavras de Lucas, sua mente girando enquanto ele chefiava a sala com uma autoridade inesperada. Mas antes que pudesse processar tudo, a cerimônia continuou, como se um véu de normalidade tentasse cobrir o que fervia naquelas almas. Então, um grito corpou a atmosfera. O eco da voz feminina parecia um raio, chamando a atenção de todos. Parem com isso! A noiva, de repente, estava se levantando, seu vestido esvoaçando enquanto ela avançava para Mariana. O rosto dela estava pálido, olhos carregados de uma emoção que ninguém previa. Você não devia estar aqui! O murmúrio começou. Olhares cruzados e perguntas não ditas pairavam no ar como fumaça. A postura da noiva, que antes era de desdém, agora parecia reveladora. Lucas franziu a testa, a tensão entre ele e a mulher se intensificando. Ele se virou para a noiva, tentando entender o que poderia levar a tal explosão. Você não tem ideia do que está fazendo. O tom dela era de desespero, quase uma súplica. Mariana, você precisa ir embora. Mariana piscou, confusa. Quem era aquela mulher? Por que seu olhar estava cheio de tanto pavor e urgência? Estava prestes a perguntar quando a noiva continuou, sua voz se quebrando. Você não pode ficar aqui. Eles vão descobrir. A multidão não sabia como reagir. Algumas pessoas trocaram olhares incrédulos, enquanto a maioria estava presa entre a curiosidade e o julgamento. Mariana sentiu um frio na espinha, um pressentimento pesado. Ao fundo, um riso nervoso ecoou, e a palavra escândalo flutuou entre os convidados, como uma exceção ao que se esperava de um casamento. Os olhos de Lucas, normalmente firmes, estavam agora repletos de preocupação e irritação. Ele se aproximou da noiva, falando baixo, mas firme. O que você sabe sobre o Mariana? Não é hora para isso, sussurrou a noiva, com uma expressão de desespero. Você pode arruinar suas vidas, não pode ficar aqui, Mariana. Foi como se um bombardeio tivesse atingido a festa. A afirmação era um choque, uma revelação. O que estaria realmente em jogo? O que Mariana representava para eles? Lucas, bem ao seu lado, parecia lutar contra a maré. Ele via a dor nos olhos de Mariana, e um frio pairava entre eles. Então, no meio de toda a tensão, a porta da mansão se escancarou. Um homem entrou, carregando uma pasta. Ele olhou ao redor, parecendo tão deslocado quanto Mariana se sentia. Mas o que ele fez a seguir fez a sala inteira parar de respirar. Ele chamou o nome da noiva com uma voz firme. Juliana, você precisa ver isso! Ele ergueu a pasta enquanto todos prendiam a respiração. Este documento revela todo o seu passado. Tudo fez silêncio. Todas as atenções que estavam voltadas para Mariana instantaneamente se viraram para Juliana. O pânico dilacerou seu rosto quando ela lutou para entender o que estava prestes a expor a verdade que se escondia nos sussurros. Olhares horrorizados e ansiosos invadiram a festa como relâmpagos em um dia de tempestade. Mariana sentia o peso das revelações, um nó se formando novamente em sua garganta. O que exatamente estava sendo revelado? Qual o papel que ela tinha na vida da noiva? A realidade começou a se distorcer em sua mente. Turbulências emocionais a rodeavam, enquanto o destino de todos parecia ser atirado ao fogo. Lucas, no entanto, olhou para Juliana com um novo entendimento, como se começasse a ver as peças brotarem no tabuleiro.
E Mariana, sentindo que a verdade estava prestes a ser exposta, precisava se preparar, não só para o que viria à tona, mas para a maneira como isso poderia mudar tudo ao seu redor. Ela estava à beira do abismo, e o que fosse. O coração pulsava forte enquanto a multidão se preparava para uma revelação que nunca esperariam. O que a pasta continha? O que essa verdade significaria para Mariana, Lucas e Juliana? As respostas se aproximavam, mas a incerteza comia solta como uma sombra. O silêncio na sala era palpável. Todos os olhares se viraram para Juliana, enquanto ela encarava a pasta, prestes a abrir um abismo de segredos que poderiam destruir tudo. O rosto dela estava pálido, como se cada segundo que passava a empurrasse para um destino sombrio. Lucas se virou para ela, preocupação nos olhos, sem entender o que estava prestes a acontecer. Juliana, ele começou com um tom de advertência, mas a noiva estava perdida em sua própria tempestade interna. Ela engoliu em seco e, com mãos trêmulas, abriu a pasta. O movimento parecia lento, como se o tempo tivesse inexplicavelmente desacelerado. As folhas amareladas se espalharam pela mesa, revelando imagens e textos que pareciam gritar verdades indesejadas. O murmúrio da multidão aumentou, vozes confundidas tentando decifrar o que estava por vir. Mariana ficava em pé, entre a multidão, lutando contra um sopro dos ventos gélidos do passado que tentavam puxá-la de volta. Então, uma fotografia chamou a atenção de todos. Uma imagem de Juliana, ainda criança, ao lado de uma menina outra vez familiar. Os olhares se cruzaram. A menina na foto era Mariana. Um choque percorreu a sala. Como? Seria possível que as duas estivessem conectadas? Uma mesma infância? A realidade começou a se desfiar diante da confusão instalada. Juliana, percebendo que seu mundo estava desmoronando, soltou a pasta e as folhas voaram como folhas secas num vendaval. Com um tom de desespero, ela começou a gritar, revestida por uma emoção crua. Mariana, você não deveria estar aqui. Eu nunca quis isso. Os convidados estavam em polvorosa. Um espanto absurdo tomava conta da festa. Afinal, ali estavam duas mulheres que um dia foram próximas, separadas pelo tempo e pela vida. Lucas, paralisado, tentava juntar as peças enquanto a verdade se desdobrava lentamente diante de seus olhos. Como assim, Juliana? O tom dele era de incredulidade, uma mistura de fúria e confusão. Mas a revelação mais chocante ainda estava para chegar. Um terceiro personagem entrou em cena, um homem de terno escuro que ninguém reconhecia. Ele se adiantou, a expressão sombria e os olhos brilhando como se carregasse um mundo de segredos. Juliana, você não pode esconder mais. A verdade precisa vir à tona. Sua voz ecoou como um trovão em um céu já carregado de tensão. No silêncio que se seguiu, ele deixou a todos sem palavras. Você se lembra de mim? Eu sou Rafael, o responsável por separar vocês duas. Mariana sentiu o chão sumir sob os pés. Era um nome desconhecido e familiar ao mesmo tempo. O homem avançava, e algo em seu olhar sugava os sorrisos da festa para um abismo profundo. As faces de Juliana e Mariana se tornaram um retrato de pavor. Eu conheço segredos. A promessa de sua mãe, Juliana. O que aconteceu com Mariana? Continuou Rafael, e suas palavras cortavam como facas afiadíssimas, causando estragos nas almas reunidas. Ela não é apenas uma mendiga. Você precisa decidir se vai colocar tudo a risco por causa de um passado que você tentou atagar. A temperatura na sala despencou.
A verdade brotava, inesperada e devastadora. Alguém começou a sussurrar no fundo. Espera, o que isso realmente significa? O clima se transformava em um verdadeiro campo de batalha emocional. Quem era Carl? Quais segredos Mariana e Juliana compartilhavam e como ele estava envolvido? Mariana, com o coração na boca, sentia as lágrimas escorrendo. A revelação não era apenas sobre Juliana, mas sobre ela mesma, sobre sua vida inteira, como se agora tudo estivesse interligado. Que papel ela desempenhava nesse jogo que não escolheu? O que mais havia a ser revelado? Mariana teve certeza de que ainda existiam mais segredos envolvidos, coisa que Rafael parecia estar apenas começando a escavar. E Lucas? Ele estava confuso, deslizando entre a necessidade de resgatar sua velha amiga e a nova realidade que emergia como um monstro voraz. Com a revelação de Rafael, tudo poderia mudar de uma vez por todas. E se tudo que sabíamos sobre eles não passasse de um jogo de ilusões, construído sobre os escombros do passado? O que mais estava por vir? As perguntas ecoavam, e as respostas pareciam tão distantes como estrelas fugidias em uma noite escura. O silêncio na sala era palpável. Todos os olhares se viraram para Juliana, enquanto ela encarava a pasta, prestes a abrir um abismo de segredos que poderiam destruir tudo. O rosto dela estava pálido, como se cada segundo que passava a empurrasse para um destino sombrio. Lucas se virou para ela, preocupação nos olhos, sem entender o que estava prestes a acontecer. Juliana, ele começou, com um tom de advertência, mas a noiva estava perdida em sua própria tempestade interna. Ao abrir a pasta, uma série de documentos amarelados se espalhou pela mesa, revelando imagens e textos que pareciam gritar verdades desconhecidas até ali. Os murmúrios da multidão aumentaram e um misto de pavor e expectativa tomou conta de quem observava. No meio desse frenesi, outra figura irrompeu na sala. Era um homem alto, de terno escuro, que parecia ainda mais deslocado que Mariana. Ele tinha um semblante sério e o ar ao redor dele parecia carregado de tensão. Juliana, você não pode esconder mais. A verdade precisa vir à tona. Sua voz ecoou como um trovão e todos os olhares se fixaram nele. Quem é você? Juliana questionou, a voz trêmula, mas cheia de autoridade. E naquele instante, enquanto todos aguardavam pela resposta, o homem tomou um passo à frente. Meu nome é Rafael. Estou aqui para expor os segredos da sua família, declarou. E as palavras caíram sobre os presentes como uma bomba. O choque em cada rosto era visível, e a multidão agora estava à beira do colapso. Segredos? Mariana repetiu em um sussurro, sentindo o coração disparar. Foi você quem manteve tudo isso escondido, Juliana, continuou Rafael, gesticulando para as folhas espalhadas. A promessa da sua mãe, que você deveria proteger a realidade de quem é Mariana. Aturdida, Juliana balançou a cabeça, suas mãos se tremendo. Não, isso não pode ser verdade. Eu só queria esquecer. Lucas, que estava ao lado, começou a ligar as peças. Que promessa? O que você está dizendo, Juliana? Mas enquanto ele perguntava, Rafael revelou algo que fez tudo desmoronar. Mariana não é uma mendiga. Ela é sua irmã, Juliana, a filha perdida da sua mãe. Um grito ecoou na sala. A revelação transformou o choque em histeria. Juliana travou. Sua expressão passou de raiva para desespero. As palavras de Rafael cortaram como uma faca, e para Mariana, a terra simplesmente desapareceu sob seus pés. Como você se atreve a dizer isso? Juliana exclamou, os olhos arregalados de incredulidade. Mas Rafael se aproximou mais. Seu olhar penetrante. Você sabe que é verdade.
A sua família a escondeu e você cresceu sem saber quem realmente é. E quando sua mãe, ela fez você prometer que nunca revelaria isso. Mas a verdade sempre encontra um jeito de emergir. O murmúrio se transformou em um clamor. As pessoas começaram a se afastar, olhando para Juliana e Mariana como se fossem estranhas, monstros de um conto de fadas macabro. A noiva, uma figura de glória e brilho, agora parecia se desfazer em um mar de vergonha e confusão. Mariana sentia um nó se formar na garganta, a dor transbordando. Era uma revelação insuportável. Uma irmã perdida, uma vida repleta de mentiras. Ela olhou para Juliana, buscando respostas, um abrigo que nunca existira. Você não pode! Isso não pode ser real! Juliana gritava agora, lágrimas caindo. Você está me enlouquecendo! Não sou eu, Rafael respondeu, sua voz firme. Todo esse tempo você viveu uma mentira. E tudo o que ocorreu entre vocês duas, toda essa dor, todo esse sofrimento, foi causado por um segredo que deveria ter sido compartilhado. O ambiente se tornava explosivo e as pessoas daquele casamento pomposo foram reduzidas a um mar de especulações, olhares horrorizados e comentários nervosos. As emoções ferviam como água borbulhante. Enquanto a tensão se acumulava, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou a atmosfera. Lucas, tomado pela raiva e pela confusão, se virou para Rafael. Você não pode fazer isso, mexer com a vida delas. Sua voz ecoou forte, mas a turbulência emocional tomava. E então, a porta se abriu com vigor. Um grupo de homens entrou, parecendo ameaçadores. O que está acontecendo aqui? Um deles exigiu, apontando diretamente para Rafael. O clima mudou mais uma vez. Agora havia uma nova camada de tensão. Mariana percebeu que não era apenas uma questão familiar, mas havia forças poderosas envolvidas. Forças que estavam dispostas a fazer o que fosse preciso para manter os segredos enterrados. Enquanto todos se voltavam para a nova ameaça, Mariana comprimiu os lábios, fechando os olhos e lutando contra a onda de emoções que a dominava. O choque e o medo se entrelaçavam, e naqueles instantes, tudo o que ela conhecia desmoronava como um castelo de cartas. Que segredos mais do passado estavam por vir? Quem eram aqueles homens? E como isso tudo afetaria não só suas vidas, mas também a relação que estava se formando entre Juliana e ela. A verdade estava prestes a se revelar, mas poderia deixar cicatrizes irreparáveis para todos. O silêncio na sala era palpável. Todos os olhares se fixaram em Juliana, enquanto ela segurava a pasta aberta, sem acreditar que estava prestes a descer por um abismo de segredos que poderiam destruir seus mundos. Os rostos dos convidados estavam pálidos. A tensão na atmosfera era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Lucas, ainda confuso, observou a mulher que amava. Sua expressão, uma mistura de pavor e incredulidade. Juliana hesitou. Suas mãos tremiam enquanto ela encarava Rafael. Ele, implacável, esperava uma reação. Você tem que entender, Juliana. Mariana não é uma simples mendiga. Ela é parte de você, parte da sua história. Não, não pode ser! Juliana gritou, a voz embargada, quase quebrando. Anne piscou várias vezes, tentando afastar a realidade esmagadora que se impunha. Isso é loucura! Minha mãe nunca falaria sobre isso. Mude a forma como você vê a sua família, Rafael insistiu, com um olhar frio. A verdade que esconde está prestes a ser revelada. Você tem que aceitar. No meio disso tudo, Mariana estava paralisada. O que significava ser irmã de alguém que pertencera a um mundo tão distante do seu? Sentiu uma onda de dor,
uma mistura de esperança e desolação. O seu olhar encontrou o de Lucas e, pela primeira vez, viu a preocupação dele tingida como um traço de dúvida. O que ele realmente sabia sobre essa história? Mas antes que qualquer um pudesse processar, uma comoção veio da porta, onde os novos homens se aproximavam, com um ar ameaçador. Um deles, de cabelos escuros e um olhar feroz, se adiantou e confrontou Rafael. Você está colocando tudo em risco. Deixe isso para lá. A multidão estava em pânico. Murmúrios de confusão se espalharam e alguns convidados começavam a sair, incapazes de lidar com a realidade que era revelada. Rafael não recuou. Ele encarou o homem e finalmente cuspiu o que todos temiam ouvir. Privilegiados sempre se escondem atrás de segredos, não é, Carlos? O ambiente ficou em silêncio instantâneo, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Carlos reagiu, sua expressão agora cheia de raiva e desprezo. Você não sabe do que está falando. Essa conversa pode acabar com vidas. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo. Juliana caiu para trás, os olhos arregalados, enquanto a presença de Carlos a cercava. Juliana, não! Ele gritou, avançando em direção a ela. No movimento, um pequeno dispositivo deslizou de sua mão e bateu no chão. O som foi como uma bomba estourando no meio da sala. Todos pararam. Uma luz intensa começou a piscar. E o restante da conversa se perdeu em caos. Juliana olhou pasmada para a pista, onde a luz reluzente agora parecia quase mágica, mas também inquietante. É uma gravação, Carlos gritou, tentando recuperar o controle. Mas já era tarde demais. A imagem começou a se formar na tela. As palavras da mãe de Juliana foram reproduzidas, revelando um segredo que poderia mudar tudo. Juliana, minha filha, a voz trêmula ecoou na mansão. Você precisa saber que sua irmã sempre foi parte de nós, mas o grande perigo cercou nossa família e tive que mantê-la distante. Juliana se sentiu tonta. As revelações sobre Mariana e a vida que a mãe tinha tentado proteger estavam se desenrolando diante de todos. O que significava isso para sua vida? E quem realmente era ela? Mariana estava em choque, presa entre a dor e a possibilidade de uma família perdida. Mas enquanto ela lutava contra essas emoções, percebeu uma nova verdade se instalando. Havia mais em jogo do que parecia. O que mais Carlos sabia? Que segredos estavam esperando para serem revelados? E quem era realmente o vilão nessa história? O clamor da festa se transformou em caos absoluto quando a imagem desapareceu e a verdade, esmagadora como um peso no peito, começava a definir novos rumos que ninguém poderia prever. O coração de Mariana acelerou. A verdadeira natureza de seu passado estava prestes a ser exposta em toda a sua horrenda glória, e as vidas de todos eles foram lançadas em um lado obscuro da história que nunca imaginariam. O pânico tomou conta, e no meio de tudo isso, uma pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente controlava as cordas dessa história? O silêncio na sala era palpável. Todos os olhares se fixaram em Juliana enquanto ela segurava a pasta aberta, sem acreditar que estava prestes a descer por um abismo de segredos que poderiam destruir seus mundos. Você tem que entender, Juliana. Mariana não é uma simples mendiga. Ela é parte de você, parte da sua história. Não, não pode ser, Juliana gritou, a voz embargada, quase quebrando. Ela piscou várias vezes, tentando afastar a realidade esmagadora que se impunha. Isso é loucura! Minha mãe nunca falaria sobre isso. Mude a forma como você vê a sua família, Rafael insistiu, com um olhar frio.
A verdade que esconde está prestes a ser revelada. Você tem que aceitar. No meio disso tudo, Mariana estava paralisada. O que significava ser irmã de alguém que pertencera a um mundo tão distante do seu? Sentiu uma onda de dor, uma mistura de esperança e desolação. O seu olhar encontrou o de Lucas e, pela primeira vez, viu a preocupação dele tingida com um traço de dúvida. O que ele realmente sabia sobre essa história? Mas antes que qualquer um pudesse processar, uma comoção veio da porta, onde os novos homens se aproximavam, com um ar ameaçador. Um deles, de cabelos escuros e um olhar feroz, se adiantou e confrontou Rafael. Você está colocando tudo em risco. Deixe isso para lá. A multidão estava em pânico. Murmúrios de confusão se espalharam e alguns convidados começavam a sair, incapazes de lidar com a realidade que era revelada. Rafael não recuou. Ele encarou o homem e finalmente cuspiu o que todos temiam ouvir. Privilegiados sempre se escondem atrás de segredos, não é, Carlos? O ambiente ficou em silêncio instantâneo, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Carlos reagiu, sua expressão agora cheia de raiva e desprezo. Você não sabe do que está falando. Essa conversa pode acabar com vidas. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo. Juliana caiu para trás, os olhos arregalados, enquanto a presença de Carlos a cercava. Juliana, não! Ele gritou, avançando em direção a ela. No movimento, um pequeno dispositivo deslizou de sua mão e bateu no chão. O som foi como uma bomba estourando no meio da sala. Todos pararam. Uma luz intensa começou a piscar e o restante da conversa se perdeu em caos. Juliana olhou pasmada para a pista, onde a luz reluzente agora parecia quase mágica, mas também inquietante. É uma gravação! Carlos gritou, tentando recuperar o controle. Mas já era tarde demais. A imagem começou a se formar na tela. As palavras da mãe de Juliana foram reproduzidas, revelando um segredo que poderia mudar tudo. Juliana, minha filha. A voz trêmula ecoou na mansão. Você precisa saber que sua irmã sempre foi parte de nós. Mas um grande perigo cercou nossa família e tive que mantê-la distante. Juliana se sentiu tonta. As revelações sobre Mariana e a vida que a mãe tinha tentado proteger estavam se desenrolando diante de todos. O que significava isso para a sua vida? E quem realmente era ela? Mariana estava em choque, presa entre a dor e a possibilidade de uma família perdida. Mas enquanto ela lutava contra essas emoções, percebeu uma nova verdade se instalando. Havia mais em jogo do que parecia. O que mais Carlos sabia? Que segredos estavam esperando para serem revelados? E quem era realmente o vilão nesta história? O clamor da festa se transformou em caos absoluto quando a imagem desapareceu. E a verdade, esmagadora como um peso no peito, começava a definir novos rumos que ninguém poderia prever. O coração de Mariana acelerou. A verdadeira natureza de seu passado estava prestes a ser exposta em toda a sua horrenda glória. E as vidas de todos eles foram lançadas em um lado obscuro da história que nunca imaginariam. O pânico tomou conta, e no meio de tudo isso, uma pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente controlava as cordas dessa história? E então, no clamor apocalíptico da festa, um estrondo surdo quebrou o vidro da porta principal. Todos se viraram para ver. Lucas gritou puxando-a para perto, mas ela estava em choque. Seu mundo estava desmoronando e agora novos perigos viriam da maneira mais inesperada. O que eles queriam? Que segredos ainda estavam para ser revelados?
A verdade estava se desenrolando como um papel queimada, e o peso da realidade estava prestes a desabar sobre eles. O silêncio na sala era palpável. A tensão era tão densa que quase se podia cortar com uma faca. As luzes tremulavam enquanto os homens armados avançavam. Todos no chão, gritaram, suas vozes ecoando como trovões em meio ao clamor da festa. O desespero pairava no ar, misturado a gritos e sussurros de terror. Mariana, atordoada, mal conseguia processar o caos que se instalava diante dela. Lucas segurou-a pela mão, tentando que não se perdesse em meio à confusão. Era como estar dentro de um pesadelo. Todos pareciam ceder à pavorosa realidade que os cercava. As pessoas corriam, tropeçando umas nas outras, enquanto a cena se desenrolava como um filme de ação. "Fique perto de mim!" Lucas gritou, puxando-a para trás. Os olhares da multidão mudavam rapidamente, de curiosidade a puro pânico. Juliana estava paralisada, seus olhos vidrados fixos na cena. A mente correndo longe demais para acompanhar. Um medo profundo a prendia, mas algo mais forte se mexia dentro dela. Carlos, agora nervoso, começou a ouvir os sinais que os outros ignoravam. "Rafael, você trouxe isso para nós!" exclamou, quase acusando, mas seu tom não tinha a força que ele desejava. As palavras de Rafael ainda ressoavam na mente da mulher. A voz grave de um dos homens armados cortou a sala como uma faca. "Onde está o documento? O que você escondeu?" A pergunta ativa a atenção de todos. A tensão crescia. Rafael, ainda firme, respondeu: "Você não sabe o que está pedindo." Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou e o chão abaixo deles tremeu. E então, uma explosão. O barulho ensurdecedor fez as paredes estremecerem e os candelabros começaram a balançar. O horror tomou conta quando uma parte da mansão desabou. A confusão era absoluta. O que deveria ser um casamento se transformou em um campo de batalha. "Mariana!" Lucas gritou desesperadamente, tentando se orientar no meio do caos. Ela viu Juliana sendo puxada por Carlos, mas o que aconteceu a seguir foi inimaginável. Carlos, em um ato de desespero, empurrou Juliana em direção aos homens armados, como se estivesse tentando salvá-la. "Vá, Juliana, eles estão atrás de você." "Não, Carlos, não!" Foi tudo que ela conseguiu gritar antes de tudo se misturar em gritos e fumaça. Mas o que ninguém esperava foi que, neste momento de desespero, Carlos, em um acesso de raiva, puxou uma arma. Assim que o puxou, houve um instante de silêncio. Todos olharam em choque. "O que você está fazendo?" Rafael gritou. A embalagem de tensão estava prestes a estourar. Então, sem qualquer aviso, Carlos disparou. O som do tiro reverberou, gelando o ar. O balazo acertou Rafael, que tombou, o brilho de seus olhos apagando-se no chão de mármore. A confusão se intensificou enquanto os homens armados cercavam Carlos e a sala foi tomada por gritos de alerta. Juliana ficou paralisada, observando tudo. O seu passado e segredos se misturando à tragédia que se desenrolava na sua frente. O que Carlos havia feito? E o que isso significava para ela? "Mariana!" Lucas a puxou para mais perto, mas ela estava em estado de choque. A imagem de Rafael caindo, o peso da verdade que havia emergido, tudo parecia se desvanecer. O que estava acontecendo ali? A vida dela e de todos estavam em colapso. No meio da confusão, uma voz conhecida ecoou e todos se voltaram. Era uma mulher de cabelos grisalhos, com um olhar intenso, que entrava pela porta. "Chega! Todos vocês precisam saber a verdade!" E com isso, os olhares estavam novamente fixados nela.
como se uma nova revelação estivesse prestes a mudar tudo de novo. Mariana sentiu o coração acelerar. Ela sabia que tudo o que acontecera até agora era apenas a ponta do iceberg. A realidade à sua volta estava prestes a se fragmentar de uma forma que todos aqueles asseclas de sorte e classe não podiam imaginar. A verdade havia emergido e um novo mistério começava. O que aquela mulher teria a dizer? O que mais estava escondido sob os véus do passado? O silêncio se aprofundou quando a mulher de cabelos grisalhos deu um passo à frente. O olhar penetrante dela percorria a sala e todos os murmúrios agonizantes cessaram. Chega! Todos vocês precisam saber a verdade. Sua voz soou como um sino, cortando o ar tenso que sufocava o ambiente. Mariana, tomada pelo medo e pela tensão, sentiu o coração disparar. O que essa mulher tinha a dizer que poderia mudar tudo? O que mais poderia ser revelado neste casamento que já se tornara um pesadelo? Lucas segurou sua mão com firmeza, os dedos tremendo, e ela podia sentir sua ansiedade. "Quem é você?" exclamou Juliana, a fúria ardendo em seus olhos inchados de lágrimas. A mulher lançou um olhar de compaixão antes de responder. "Meu nome é Helena, e eu sou a mãe de vocês duas." Um choque visceral percorreu a sala. Mariana sentiu o chão desaparecer sob os pés. Era uma bomba, uma revelação que parecia impossível. Juliana congelou, o rosto pálido como um papel. "O que você está dizendo?" Sua voz falhou, quase um sussurro. Helena avançou um passo. "Eu não queria que isso acontecesse, mas não há mais como esconder. Vocês precisam saber a verdade. As suas vidas foram entrelaçadas desde o início." Os presentes estavam em estado de choque, os olhos se alternando entre as duas mulheres. O que Helena tentava dizer? Mariana contém a respiração, o nó na garganta se apertava. Será que ela era realmente irmã de Juliana? O que isso significava para a vida que conhecia? Sua luta nas ruas, as dores e os sonhos despedaçados. "Você não pode estar falando sério", Juliana gritou, sua voz quebrando. "Você, minha mãe? Você me deixou. Você me separou dela." O desespero era palpável, as mãos trêmulas e o olhar perdido. Mariana sentiu uma onda de empatia por ela, uma conexão que surgia em meio ao caos. "Eu fiz o que tinha que fazer para proteger vocês." Helena gritou de volta, a voz ecoando como um trovão. "Havia forças que queriam nos destruir. A verdade sobre suas origens é perigosa." "Perigosa?" Lucas murmurou confuso. Ele se virou para Mariana. "Você sabia disso? Você sabia que era irmã dela?" A acusação queimava, mas Mariana estava tão perdida quanto ele. "Não, eu não sabia, nunca soube. Eu só queria." Sua voz falhou, e a verdade esmagadora parecia querer despedaçá-la. O que mais ela não sabia sobre seu passado? Os homens armados estavam sob a pressão do clima explosivo. Agora a tensão nas sombras preenchia os rostos. Carlos, que havia disparado, estava paralisado, a arma em suas mãos tremendo. Ele não havia apenas atacado Rafael. Agora, sua vida estava girando de uma maneira que ele não poderia prever. Juliana estava enredada em algo muito maior. Enquanto a sala fervia em murmúrios desconexos, um dos homens armados, um deles com cicatrizes visíveis, começou a avançar. "E o que isso significa para nossa proteção? Você quer expor tudo agora?" Helena encarou o homem de frente. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Enquanto me mantiverem longe delas, nada do que fazem vai funcionar." E então, em um movimento abrupto, o homem sacou uma faca, seus olhos ardendo de fúria. "Se você acha que pode nos desafiar, você está enganada." O clima esquentou e a sala foi tomada por gritos e pânico. O seu mundo estava prestes a desmoronar a cada segundo. Mariana sentiu um impulso de proteção.
uma centelha de coragem. Não, chega disso! Sua voz ecoou e todos se voltaram para ela. Mas o que ela faria? Como poderia salvar sua irmã e ao mesmo tempo se proteger? O impacto reverberou pelas paredes e a luz começou a piscar. O pânico tomou conta de todos. O que estava acontecendo? Uma explosão no fundo da mansão. A janela estourou em 1000 pedaços, o vidro cortando o ar. Tudo desmoronou como um castelo de cartas. Juliana, para cá! Lucas gritou, puxando-a para mais perto de Mariana. A fumaça começou a se espalhar. O desespero avassalou o ambiente. A realidade que conheciam estava mudando rapidamente, e agora o que importava eram as escolhas que fariam na linha de frente da batalha. Com tudo desmoronando à sua volta, Mariana fez uma promessa silenciosa. Não iria deixar que sua nova família se despedisse. Mas a pergunta ainda pairava no ar, densa e sufocante. Quem era realmente Helena? E qual era a verdade que estava prestes a ser revelada em meio ao caos? E o que isso significava para a vida delas? O futuro se tornara um borrão de incertezas, e a linha entre amor e ódio, entre medo e coragem, agora definia tudo. O que mais estava prestes a se desdobrar? O silêncio se aprofundou quando Helena deu um passo à frente. Seu olhar penetrante percorreu a sala, capturando a atenção de todos. Chega! Todos vocês precisam saber a verdade. Sua voz soou como um sino, cortando o ar tenso que sufocava o ambiente. Mariana, tomada pelo medo e pela tensão, sentiu o coração disparar. O que essa mulher tinha a dizer que poderia mudar tudo? Lucas segurou sua mão com firmeza, os dedos tremendo, e ela podia sentir sua ansiedade. Quem é você? Exclamou Juliana, a fúria ardendo em seus olhos inchados de lágrimas. A mulher lançou um olhar de compaixão antes de responder. Meu nome é Helena, e eu sou a mãe de vocês duas. Um choque visceral percorreu a sala. Mariana sentiu o chão desaparecer sob os pés. Era uma bomba, uma revelação que parecia impossível. Juliana congelou, o rosto agora pálido como em papel. O que você está dizendo? Sua voz falhou, quase em sussurro. Helena avançou um passo. Não queria que isso acontecesse, mas não há mais como esconder. Vocês precisam saber a verdade. As suas vidas foram entrelaçadas desde o início. Os presentes estavam em estado de choque, os olhos se alternando entre as duas mulheres. O que Helena tentava dizer? Mariana contém a respiração. Seu coração batia tão forte que parecia explodir no peito. Será que era verdade? Era irmã de Juliana? O que isso significava para sua vida, suas lutas? Você não pode estar falando sério. Juliana gritou, sua voz quebrando. Você, minha mãe? Você me deixou! Você separou a mim dela! O desespero era palpável. As mãos trêmulas e o olhar perdido. Mariana sentiu uma onda de empatia por ela, uma conexão que surgia em meio ao caos. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger vocês. Helena gritou de volta, a voz ecoando como um trovão. Havia forças que queriam nos destruir. A verdade sobre suas origens é perigosa. Perigosa? Lucas murmurou, confuso. Ele se virou para Mariana. Você sabia disso? Você sabia que era irmã dela? A acusação queimava, mas Mariana estava tão perdida quanto ele. Não, eu não sabia. Nunca soube. Eu só queria. Sua voz falhou e a verdade esmagadora parecia querer despedaçá-la. O que mais ela não sabia sobre o passado? Os homens armados estavam sob a pressão do clima explosivo. Carlos, que havia disparado, estava paralisado, a arma em suas mãos tremendo. Ele não havia apenas atacado Rafael. Agora sua vida estava girando de uma maneira que ele não poderia prever.
Juliana estava enredada em algo muito maior. Enquanto a sala fervia em murmúrios desconexos, um dos homens armados, um deles com cicatrizes visíveis, começou a avançar. E o que isso significa para nossa proteção? Você quer expor tudo agora? Helena encarou o homem de frente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Enquanto me mantiverem longe delas, nada do que fazem vai funcionar. E então, em um movimento abrupto, o homem sacou uma faca, seus olhos ardendo de fúria. Se você acha que pode nos desafiar, você está enganada. O clima esquentou e a sala foi tomada por gritos e pânico. Mariela sentiu um impulso de proteção, uma centelha de coragem. Não! Chega disso! Sua voz ecoou e todos se voltaram para ela. Mas o que ela faria? Como poderia salvar sua irmã e, ao mesmo tempo, se proteger? Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão no fundo da mansão. O barulho estrondoso fez as paredes estremecerem, o chão vibrou e a sala se encheu de fumaça. O vidro das janelas estourou com um estalo e a luz do sol foi ofuscada pelo caos. — Juliana, pra cá! Lucas gritou, puxando-a para mais perto de Mariana. O caos tomou conta, o desespero avassalou o ambiente. A vida delas estava mudando rapidamente. E agora, o que importava eram as escolhas feitas na linha de frente da batalha. Mas ali, entre a fumaça e o pânico, algo mais surgiu. Uma figura emergiu do fumo, uma mulher de rosto coberto, que passou por entre os destroços e com uma voz poderosa e fria proclamou: a verdade não pode ser escondida. Helena, você não é quem diz ser. O ar ficou parado. Todos ficaram paralisados. A tensão era palpável. Os olhos de Juliana se arregalaram em reconhecimento. Você está viva. Mariana sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Quem era aquela mulher? Uma sombra de passado? Um segredo inconfessável? A vida que conhecia estava se desmoronando, e todas as certezas pareciam se despedaçar como os vidros da mansão. Helena ficou em choque. A expressão dela se transformou de certeza para horror. Não pode ser você. Eu pensei que estava morta. A revelação cortou o ar como uma faca afiada. Mariana estava em estado de choque. O que mais ela não sabia sobre sua história? E por que essa nova mulher parecia saber tanto? No meio do fumo e do medo, a verdade estava prestes a fulir e desmoronar, revelando uma rede de mentiras que conectava todos eles de maneiras que ninguém poderia imaginar. O que mais estava prestes a vir à tona? A atmosfera estava elétrica e Mariana teve certeza de que tudo havia mudado para sempre. Com o desmoronamento da mansão e agora essa nova revelação, quem realmente controlava a narrativa? A tensão na sala se intensificou quando Helena pronuncia aquelas palavras devastadoras. Eu sou a mãe de vocês duas. O ar ficou pesado, como se todo mundo tivesse segurando a respiração. Mariana olhou nos olhos de Juliana, buscando alguma resposta. O mundo por trás da revelação girava em sua mente, confusa e tensa. Mas como isso é possível? Juliana gaguejou, o rosto pálido. Você nos abandonou. A dor na voz da irmã ecoou, e Mariana sentiu uma dor imensa no peito. A vida delas, separadas por segredos, estava prestes a ser exposta em toda a sua crueza. Helena avançou. A expressão dela misturava dor e determinação. Eu fiz o que precisava para proteger vocês. Havia perigos que não podiam saber. A verdade que carrego não é apenas sobre vocês. Afeta todos ao nosso redor. A frustração no seu tom ressoava, enquanto a fumaça da destruição ao redor começava a se dissipar um pouco. Os homens armados, que até então pareciam invencíveis, hesitaram ao ver o desespero de Helena.
O poder dela estava se manifestando, fazendo-os recuar. Carlos, sempre tão confiante, agora estava perdido, em uma maré de confusão e medo. Ele havia disparado sem realmente entender em que estava se metendo. Não podemos deixar que isso continue. Um dos homens armados resmungou, olhando para o caos em volta. A sala estava começando a se esclarecer. As vozes antes gritantes foram silenciadas, dando espaço ao silêncio cortante que precede a tempestade. Vocês não sabem o que estão fazendo. Helena gritou novamente, e por um instante todos pararam. A verdade que exposei pode abrir novos caminhos, salvar vidas. Essa batalha é mais do que apenas poder e dinheiro. Mas o que faremos agora? Mariana pensou, seu coração batendo forte. O passado estava vindo à tona, e com ele, esperanças, amores e dor. E se ela estivesse realmente ligada a Juliana de um jeito mais profundo do que poderia imaginar? O pensamento era tanto assustador quanto libertador. Eu quero saber a verdade, Juliana finalmente disse, os olhos brilhando com as lágrimas que por tanto tempo estiveram contidas. Se você é minha mãe, por que não me contou antes? Por que me deixou viver essa vida? As palavras flutuaram no ar, cheias de dor e anseio. Helena respirou fundo, a relutância em revelar a verdade transparecendo em seu rosto. Eu não queria, mas havia coisas que não podia revelar. O perigo era maior do que imaginei. Era como se uma camada de neblina estivesse começando a se rasgar, tornando o caminho adiante um pouco mais claro. Mas o caos ainda dominava a sala. Os homens armados ainda estavam a poste, que era um perigo. E Mariana olhava, sentindo que havia apenas um passo para finalmente poder entender quem era. Fiquem longe delas! Lucas gritou, colocando-se entre as irmãs e os homens armados, o coração desesperado batendo no peito. O gesto heróico fez o olhar de Juliana brilhar. Ela sentiu um impulso de força, algo que nunca soube que tinha. Ele está certo, Helena afirmou. Se nem nos deixarem em paz, não haverá como escapar das consequências. As palavras ressoaram, e naquele instante os homens hesitaram, a determinação esmorecendo enquanto a verdade emergia como uma tempestade. Com a tensão no ar, uma explosão maior ecoou. A fachada da mansão tremia, e pedaços desmoronaram. O pânico tomou conta novamente, mas agora havia uma sensação diferente. Era hora de lutar por suas vidas e suas verdades. Mariana pegou a mão de Juliana e Lucas fez o mesmo. 3 almas unidas, cercadas por mentiras, estavam prontas para enfrentar a tempestade. Com um grito agudo, Helena lançou um olhar firme aos homens armados, um sinal claro, não iriam recuar. E em um movimento rápido, a sala se tornou um campo de batalha. Era o momento de lutar pela verdade, pela sobrevivência e pelo amor que por tanto tempo estivera escondido nas sombras. As vidas que uma vez se separaram se uniram, não como irmãs de sangue, mas como guerreiras que lutariam juntas. Pois a verdade sempre emerge, e agora era tempo de revelá-la. Não deixe essa história acabar aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você sempre esteja por dentro. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Queremos ouvir de você. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que não podem perder este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Sua participação é fundamental.